Amados irmãos, irmãs, sejam todos e todas bem-vindos à nossa live e que Deus possa, nesta noite, falar aos nossos corações. Eu convido para que nós façamos a leitura aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis 4, versículo do 38 ao 41, que diz assim: E Eliseu voltou novamente a Gilgal, e houve uma fome na terra. Os filhos dos profetas estavam assentados diante dele, e ele disse ao seu servo: Prepara a panela grande e cozinha uma sopa para os filhos dos profetas. E um saiu ao campo para colher ervas e encontrou uma parra brava, e dela colheu cabaças bravas que encheram o seu regaço. E veio e as desfiou na panela de sopa, porque eles não as conheciam. Assim eles derramaram para que os homens comessem, e sucedeu, enquanto eles estavam comendo a sopa, que eles gritaram e disseram: Ó tu, homem de Deus, a morte na panela. E eles não puderam dela comer. Mas ele disse: Então trazei comida. E ele a lançou na panela, e ele disse: Derramai para o povo, para que possam comer. E não havia mais mal na panela. Amém, Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho Santo, aqui nós estamos para mais uma noite de meditação, de glorificação, de clamor ao teu santo nome. E eu louvo o nome de Jesus Cristo por tudo que o Senhor tem feito e pela vida de cada irmão e cada irmã presentes aqui na live. E suplico pela grande graça do Senhor e pela poder e onipotência do teu Espírito Santo, que o Senhor venha me usar nesta noite para falar a cada coração e cada vida, cada coração participantes hoje aqui na live e aqueles que ouvirão estas palavras em algum tempo possam ser edificadas sempre para a honra, glória e louvor do teu nome. Bendito seja o nome do nosso Deus para todo sempre. Muito obrigado, Deus, por nos dar esta oportunidade, e eu me coloco diante de ti como instrumento para ser usado segundo a tua santa e poderosa vontade. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aqui, irmãos, há um alerta, né, para que a gente medite nesta palavra e trazendo ela para os nossos dias. A gente está lendo aqui do profeta que estava ali em nome do Senhor Jesus Cristo, e ele deu ordem para que os filhos dos profetas, né, que estavam ali reunidos para aprenderem, para serem é, para serem cuidados, né, e viverem a bênção de Deus nesse aprendizado que é o ofício de profeta. Claro que não era ensinando eles a profetizarem, mas as coisas de Deus. Então, era como nós poderíamos chamar uma escola de profeta. E eles estavam ali, e o servo de Deus pediu para que se preparasse uma alimentação, para que se preparasse ali um caldo, uma sopa, para todas as pessoas que estavam ali participando. E o que chama a atenção é que a palavra de Deus diz que eles saíram para o campo para colher ervas, e encontrou uma parra brava, né? E colheu cabaças bravas que encheram o seu regaço, e veio e desfiou na panela de sopa, porque eles não a conheciam. E muitas vezes nós erramos por não conhecermos. E o que a gente precisa ter cuidado, daí eu quero fazer a citação do versículo lá de Oséias, capítulo 4, e versículo 6, que diz assim: Por falta de conhecimento, o povo perece. Então, o que nós precisamos ter bastante cuidado, irmãos, porque o simples fato de eu dizer assim, eu não conheço, não me justifica diante de Deus.
porque é nossa obrigação conhecê-los, porque é nossa obrigação meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite. É nossa obrigação olharmos, comermos o livro, é, desfrutarmos da palavra de Deus, buscando sabedoria, buscando entendimento. Isso chama-se zelo, isso chama-se sabedoria. E por causa de uma falta de conhecimento, ali estava havendo uma situação muito delicada, como tem havido nas igrejas hoje. Por falta de conhecimento, a igreja está cheia de homens e mulheres, pessoas sem compromisso com Deus. A igreja está cheia de pessoas que estão brincando com a fé das outras pessoas. E há, na semelhança do que houve naqueles dias, uma morte na panela das igrejas, onde elas deviam estar alimentando vidas, as pessoas estão entrando na igreja e morrendo por falta de uma comida verdadeira, uma comida real, né? É, ali no livro de Mateus, capítulo 24, Mateus 24, do versículo 3 ao 5, rapidamente aqui, vou ler alguns versículos, irmãos. Diz assim, Mateus 24, do 3 ao 5, diz assim: E estando ele assentado nos montes das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha aí, o perigo do desconhecimento, o perigo da incapacidade de buscar o conhecimento, de ter o conhecimento, de viver a revelação da verdade de Cristo. E até eu quero passar para vocês um dado importante, porque de 1990 ao ano 2000, em apenas 10 anos, a igreja evangélica no Brasil ela cresceu 58%. Veja bem, irmãos, um crescimento assim acima da metade do que existia, né? Então, eu faço uma pergunta a vocês hoje. As pessoas estão se tornando evangélicas, mas não estão nascendo de novo. Os pregadores estão falando mais de autoajuda do que da ajuda do alto, né? E eu pergunto a vocês: diminuiu a violência? Pelo contrário, aumentou a violência, aumentou a corrupção, aumentou a degradação moral. E isso deveria, por aumentar o número de pessoas que conhecem a verdade e praticam a verdade, esses números deveriam cair, mas eles não estão caindo. Sabe que nós estamos chegando ao cúmulo de ver pessoas da igreja envolvidas com crime de morte. A gente viu isso acontecer no Rio de Janeiro, esses dias atrás, aí meses atrás, na Bahia, onde uma cantora gospel foi mandada a ser assassinada pelo próprio esposo. Na Bahia tem lá uma pastora presa, no Rio de Janeiro tem uma pastora presa por matar o seu marido. E a gente está vendo toda essa situação acontecendo dentro da igreja. Então, esse aumento de gente não foi um aumento de qualidade da igreja. As igrejas estão se transformando em supermercados espirituais, onde o freguês determina o produto a ser consumido. Cada um fala, não, a igreja tem que ser assim, a igreja é assim, e cada um faz do jeito que acha. Estão brincando, estão vendendo indulgências, mais do que na Idade Média, quando Martinho Lutero, em 1513, né, se levantou contra toda ele afixou as 95 teses contra tudo aquilo que a igreja romana praticava, e hoje a igreja está melhor do que estava em 1513? Sinceramente, não. Com tristeza no coração, eu digo não. Né? Líderes religiosos inescrupulosos, né? Criam igrejas para enriquecimento. A gente está vendo isso todo dia. Eu conheço pessoas que falaram isso. O dia que eu quiser ser rico,
É só eu abrir uma igreja, eu virar pastor. E eu ouço essas coisas com muita tristeza. Pequenas igrejas, há um ditado aí no mundo que diz assim, pequenas igrejas, grandes negócios. E outro que diz assim, né? Grandes igrejas, negócios fabulosos. Porque é, caiu no coração das pessoas que a igreja é um lugar de se arrancar dinheiro dos incautos, dos pobres, das pessoas que têm menos conhecimento. E é uma maneira fácil de ficar rico. E tem pastores mostrando isso, pastores vivendo vida bilionárias, com mansões, aviões, carros, iates, viagens caríssimas. Enfim, esses dias mesmo eu vi uma foto de um pastor dirigindo um carro de mais de R$ 1 milhão. Um carro. Então, tudo isso está acontecendo com a igreja de Cristo, que Jesus falou assim, ó, não carregue em bolsa. Quando você entrar numa casa, fique ali e coma tudo que for oferecido a você. É isso que nós estamos vendo? Não. Os pastores, os líderes estão fazendo negócios da igreja. A igreja está na política, enfiada na política, com tantas coisas ruins, com tantas coisas erradas. A gente precisa viver o evangelho genuíno de Jesus Cristo, com conhecimento, com revelação do Espírito Santo, Deus usando os vasos dele. Hoje se cria a figura do apóstolo. Eu tenho meditado bastante nisso. E eu tenho visto, irmãos, que assim, quando alguém se autodenomina apóstolo, ou o ministério elege alguém ali como apóstolo, eles querem dizer assim, que eles são homens com tanta autoridade quanto os apóstolos de Jesus Cristo, que eles podem criar ensinamentos novos, porque ali Jesus estava formando a igreja e ele deu a esses homens a unção para eles trazerem as doutrinas, as regras que regeriam a igreja. Mas foi aqueles homens receberam essa incumbência de Deus. Deus não deu a nós nesses dias. E esses homens entram na igreja e, tipo assim, eles são infalíveis. Há uma doutrina da igreja romana que diz assim, a infabilidade do Papa. O Papa não falha. Esses homens também, eles se dizem infalíveis. A palavra de um apóstolo aqui, de um pseudo-apóstolo, ela não pode ser é, contrariada. Todo mundo tem que dizer amém, porque aquele é o apóstolo tal. Então a gente precisa acordar, viver a verdade de Cristo. E aí eu quero levá-los para que a gente faça mais uma meditação aqui no livro de Jeremias, capítulo 23 também, uma palavra muito séria. Jeremias 23, e no versículo 28. Jeremias 23, 28, está escrito assim. Presta atenção, irmãos. O profeta tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, deixa-o falar a minha palavra fielmente. O que tem a palha com o trigo, olha Deus perguntando, o que tem a palha com o trigo? E eu quero responder o que está acontecendo na igreja hoje. A igreja está sendo alimentada com palha. O pão, todos nós sabemos que o pão vem do trigo. O pão está sendo negado nas igrejas, nos púlpitos, nas denominações. E vai aqui para o 29 e diz mais aqui, ó. Não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a rocha em pedaços? Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam suas línguas e dizem, ele disse. Está vendo? Nós não temos autoridade de criar, nós temos que obedecer o que está escrito. Nós não podemos escrever uma nova Bíblia. Nós não podemos criar novos ensinamentos, novas leis. Nós precisamos obedecer o que está escrito.
Aqui está essa palavra de alerta, né? E a palavra aqui o profeta usa dois símbolos, né, da palavra: o fogo, que é purificador e destrói tudo que é falso e deixa só aquilo que é genuíno. Como o ouro é purificado no fogo, assim é o crente verdadeiro, ele é purificado no fogo, porque o Senhor vai tirando todas as impurezas e deixando só o que é genuíno. E o martelo que desperta e fortalece a vida e a consciência, esmagando o mal. E aí, talvez até baseado nisso, eu vi esses dias uma filmagem de um pastor que usa um martelo, semelhante ao martelo do Thor, sabe? Aquele filme que passa, que os irmãos já viram. Ele usa um martelo e, tipo assim, bate na cabeça dos irmãos, os irmãos caem no espírito. É brincar com Deus, né? É brincar com a palavra, é inventar. Não foi o Senhor que mandou fazer isso. Presta atenção no 31. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam suas línguas, quer dizer, eles falam deles mesmos e dizem, ele diz, o Senhor diz. E aqui, olha bem, portanto, eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. A gente precisa ter o cuidado. O que sonha o sonho, entrega o sonho, sem aumentar nada. Não tem parte do profeta. A função do profeta é entregar aquilo que Deus deu. Ele não pode acrescentar nada. No ministério onde nós congregávamos, eu tinha luta com uma irmã em particular, porque os irmãos mais antigos sabem disso. Ela sempre profetizava alguma coisa e daqui a pouco ela colocava o parecer dela na profecia. O parecer era dela, eu sempre falava isso. Não era Deus falando. O que ela entregou de Deus era Deus falando. O parecer não era de Deus, era dela. E a gente precisa tomar cuidado. Então, presta atenção. No 28 de novo, aqui em Jeremias. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Você não tem que dar palpite. Não, não porque... Não. Conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, deixe-o falar a minha palavra fielmente. Eu não tenho que acrescentar uma exortação. Vamos lembrar de Moisés. Deus mandou Moisés dar de beber ao povo. Moisés foi lá e exortou. Não foi Deus que mandou ele exortar. E Deus disse para ele: por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Então vamos tomar cuidado, irmãos e irmãs. Tenho mais duas passagens aqui. Perdão, mais uma só, de Atos, capítulo 8, também, que é muito importante para a gente encerrar, para não me alongar demais aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu não vou ler tudo aqui, mas depois, quando os irmãos puderem ler, é Atos dos Apóstolos 8, do 9 ao 25. Eu não vou ler aqui tudo, eu vou falar algumas coisas aqui, depois vocês podem ir conferindo aí. Mas está falando de um homem chamado Simão, que era um mágico, um bruxo, que iludia o povo em Samaria, que se achava alguém importante. Ele se achava importante, porque as pessoas, muitos anos, ele estava ali iludindo o povo. É o que muitos pastores têm feito hoje, iludindo o povo. Que Deus nos guarde. Eu não estou aqui dizendo que eu sou o precursor, o verdadeiro. Eu estou aqui, irmãos, conclamando para nós sermos uma igreja séria na palavra. Eu não sou nada. Eu não sou bom pastor, eu não sou bom pastor, chama-se Jesus Cristo. Mas eu quero estar numa igreja, eu quero ser pastor de uma igreja que tem seriedade no obedecer a palavra, que não brinca com a palavra de Deus, que não mercan, mercan, não faz mercado, né? Não comercializa a palavra, que fala aquilo que Deus dá. Então, o Simão, ele iludia o povo em Samaria, e ele se achava alguém importante. É como os pastores aí se acham importantes. E as pessoas chegavam a dizer assim: este homem é o grande poder de Deus.
Ele não era, ele era um bruxo, ele era um enganador. As pessoas diziam: este homem é o grande poder de Deus. E quantos estão aparecendo nas mídias, na televisão, se fazendo servo de Deus, são enganadores, são enganadoras. Eles os enfeitiçavam, Simão os enfeitiçava com bruxaria há muito tempo. Aí lá no versículo 12, chega ali Filipe para pregar o evangelho, e o povo creu na pregação de Filipe e foi batizado, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e se maravilhava, né? Vendo os milagres e os sinais que eram feitos. Pedro e João são enviados ali para Samaria, porque está acontecendo um crescimento do evangelho em Samaria, e os apóstolos Pedro e João foram enviados para lá e começa a conversar com as pessoas e eles notam que as pessoas não tinham o Espírito Santo. Elas receberam apenas a palavra de arrependimento e não tinham sido batizadas com o Espírito Santo. Então eles oram para que aquelas pessoas também fossem batizadas com o Espírito Santo e impondo as mãos, aquelas pessoas passam a receber o Espírito Santo. Isso impressiona Simão. E Simão, vendo essa maravilha, quer dizer, aqueles homens de Deus impunham as mãos, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Ele vai e oferece dinheiro para os apóstolos Pedro e João, para que ele também recebesse poder para fazer isto, impor as mãos às pessoas e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Eu fico imaginando se fosse hoje, né? Certamente alguém diria: "Espera aí que eu vou passar o meu Pix. Espera aí que eu vou te dar um envelope para você pôr o dinheiro lá. Quanto você vai me pagar?" Mas Simão foi desmascarado. Aí no versículo 20 está escrito assim: "Mas Pedro lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. O dinheiro nunca comprou a graça de Deus. O dinheiro nunca comprou o perdão de Deus. O dinheiro nunca comprou uma cura, uma unção. Pois cuidaste que o dom se alcança por dinheiro." Olha, Pedro falou, você está achando que o dom se alcança por dinheiro. É o que muita gente está achando hoje. Tu não tens parte, presta atenção, meus irmãos, tu não tens parte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te da iniquidade e ora a Deus para que seja perdoado. Esse foi o recado. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não pensem que todas essas pessoas que estão fazendo isso vão se dar bem. Um dia elas terão que responder para Deus. Não há nada que o homem faça que fique encoberto. Deus vai trazer tudo à tona. Todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas más. Todas as obras serão tiradas a cobertura. Elas ficarão descobertas. Todas. Que Deus nos ajude. Que a seriedade, que a graça, que o poder, que a virtude do Espírito Santo, que o temor da palavra de Deus esteja sobre a minha vida e sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Fique na paz de Deus. Irmã Maiara.